Galera, o Campeonato Brasileiro está chegando na reta final e está muito disputado também a parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Temos assim Internacional, né, com 32 pontos, Cuiabá também tem 32, Corinthians 31, Santos 30, Cruzeiro 30, Bahia 28 e Vasco 27. Se você olhar do 11º ao 17º, a diferença é de apenas, galera, olha só, 5 pontos de diferença para essas equipes. Você vê, tem muitas equipes brigando, na minha opinião, contra o rebaixamento. O próprio Internacional já ligou o sinal de alerta que precisa evoluir no Campeonato Brasileiro para poder não correr risco de brigar pela parte de baixo da tabela de classificação. E vamos acompanhar a imprensa esportiva debatendo sobre as equipes que correm risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Geral da Série A. Olha aí, a primeira página, Ceras, tudo bem, lógico que tem briga, lógico que tem graça. Vai falar pro torcedor do Red Bull que não tem graça? Ali a chance de buscar o Botafogo, mesmo que não seja simples você tirar 9 pontos. Grêmio, Palmeiras e Flamengo, até pelas últimas atuações que a gente viu, você não viu aquela disposição, aquela fome de buscar a liderança? A briga é muito mais ali por vaga direta à Copa Libertadores. Aí vem o Fortaleza, que ultrapassou o Fluminense, ainda apenas 1 ponto à frente do finalista da Copa Libertadores, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Essa é a primeira fase. O São Paulo com 35 pontos ainda não está assim 100% garantido, mas precisa de poucos pontos. Não sei nem se a nota de corte dessa vez vão ser 45 pontos, sim, mas nos próximos 12 jogos, se vencer 3, já meio que se resolve. Convenhamos que isso deve acontecer. Daí para baixo, o Cuiabá tem 32 e tem um jogo a menos, que é esse jogo recebendo o Cruzeiro amanhã na Arena Pantanal, onde o Brasil empatou com a Venezuela. O Cuiabá acho que ainda está numa situação confortável. O Internacional, pelo elenco, pelo time que tem, quase chegou à final da Libertadores, não chegou por detalhe, apesar de ter 32 pontos em 26 jogos, acho muito difícil que corra risco de passar sufoco no final do campeonato. Grenal, né? Mas daí para baixo, do Corinthians para baixo, levando em consideração que América Mineiro e Coritiba, embora o Coritiba tenha vencido os últimos 2 jogos, ameace aí uma recuperação, ficou muito difícil. Está a 7 pontos do Goiás, que é o 18º. Eu acho que Corinthians, Santos, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Goiás estão nessa briga. Vocês colocam ou tiram alguém? E amanhã, lembrando ali, pode ter uma mudança bem significativa de Cruzeiro e Cuiabá. Exato. Cuiabá, que tem, e eu olho muito também número de vitórias, cara. Sabe, quando você vê o Botafogo lá, vamos alcançar o Botafogo, só faltam 9 pontos. Faltam 9 pontos e 5 vitórias a mais. Pode fazer, sim, uma grande diferença no final. E na briga lá embaixo também, esse número de vitórias. O Corinthians está ali um pontinho do outro e do próprio Cuiabá, mas com 2 vitórias a menos. Se o Cuiabá ganhando o Cruzeiro, já vão para 3 de diferença. Então, depois você não tem que buscar só os pontos. O segundo critério é número de vitórias. Eu acho que está todo mundo aí numa reta final preocupante. Não está ninguém relaxado dessa turma ali, não. Acho que você tem razão. Dali para baixo... Porque a gente teve, né, Dija? Teve um momento que a gente falou, o Vasco já foi. E aí o Vasco se recuperou legal. Só que, nos 2 últimos jogos, perdeu de goleada para o Santos na Vila Belmiro, confronto direto, e empatou com o São Paulo em São Januário, onde o Vasco havia voltado a fazer prevalecer o mando de campo. Hoje o Vasco, de novo, está em situação delicada. O Santos, ao contrário. Muita gente também... Ao contrário, não, até uma situação parecida. Não tem nada ali ao contrário. Tem muito santista amigo meu aqui, da ESPN, inclusive, que já colocava o Santos na Série B em 2024. De repente já deu um salto e está agora a 3 pontos do Z4. 3 pontos lá embaixo é uma enormidade, é muita coisa, porque o pessoal lá de baixo não costuma pontuar muito. Quem que você coloca, tirando o América e Coritiba, que estão, infelizmente, com a situação mais definida, como mais ameaçados aí na tabela de classificação? Plerra, sinceramente... Desse quadro aí que foi mostrado, né? Do Cuiabá até o 20º colocado, eu coloco esses 2 últimos aí numa situação praticamente definida, muito difícil de escapar, e os 9, os outros que sobraram, né? Do 11º ao final, eu só excluo
o Internacional, que eu acho que vai crescer e não vai correr risco do rebaixamento. Agora, dos outros, do Cuiabá para baixo, só o Internacional, na minha opinião, está tranquilo nessa... Tranquilo não está no momento, mas eu acho que jogando só o brasileiro, com o elenco que tem, com a equipe que tem, vai se salvar tranquilamente. Agora, dos outros, é difícil apontar, porque eu acho que pode salvar qualquer uma dessas equipes e também descender qualquer uma entre esses que eu citei, excluindo Curitiba e Goiás, que, na minha opinião, Curitiba e América, melhor dizendo, que vejo numa situação muito difícil, e o Inter eu acho que também se salva. Dos outros... O Mauro foi certeiro, difícil, né, Silas? Porque realmente esse jogo para o Cuiabá amanhã, recebendo o Cruzeiro, que vai igualá-lo em número de jogos com as outras equipes do Brasileiro, é vital. Vencer ou vencer ou vencer ou vencer. Mas ele empata com o São Paulo e passa o São Paulo, só se completar, sim. Ele vai a 10 vitórias. Ele vai para a primeira página. Ele vai para a primeira página na frente do São Paulo e joga o São Paulo na página da virada, não que o São Paulo passa, vai correr riscos e tal. Mas o Cuiabá muda de página, se ele ficar do número de vitórias. O São Paulo tem o Goiás lá na Serrinha. Gente, vamos falar. A gente vai falar os próximos 5 jogos dos mais ameaçados. Voltando ao Cuiabá, uma vitória amanhã praticamente livra o Cuiabá do rebaixamento. Se você acha que o São Paulo se livra, você pode falar de elenco. Não, mas tem pela frente. Tem mais potencial tem potencial, pontuar. Mas menos vontade também, né? Porque ele já ganhou o que precisava ganhar. Tem tudo isso mas também. O Cuiabá tem um ataque mais. Por exemplo, quando a gente fala do Goiás, o Di já falou. Eu acho que o Inter não cai. Eu acho que o Corinthians também não cai pela camisa, porque é muito pesada. Então, esses dois aqui desse grupo, eu acho que não cai. Vindo de lá de baixo para cima, eu acho que o América e o Curitiba estão numa situação delicada sim, já praticamente quase que irreversível. Já o Goiás, ele está empatando, mas ele também não ganha. Então o Goiás também, o histórico... Na última rodada ele perdeu em casa para o Bahia. Justamente, então o Goiás... E não é de tomar muito gol, tomou 6 do Bahia. Ele vinha acho que de 11 jogos sem perder, mas empatando muito, e assim, isso também não soma muito. Então eu vejo difícil ali. Agora, o Santos teve uma recuperação, vamos ver... Vamos ver os próximos 5 jogos do Santos? E os santistas estão preocupados com o Rincon, que vai fazer um estudo é um exame, né? Segundo disse o Bote Batista, técnico da Venezuela, porque ele sai do jogo meio que lesionado, né? Olha lá, são 12 jogos para acabar o campeonato, mas é claro que esses 5 jogos são muito importantes para ditar onde vai estar o time ali quando afunilar mesmo, quando chegar na reta final da competição. O próximo jogo do Santos, a volta do Santos da data FIFA, é em casa contra o Bragantino, Red Bull. Vice-líder. Vice-líder, parada dura. Depois, nossa senhora, Internacional no Beira-Rio. O Internacional que só consegue vaga na Libertadores se tiver uma arrancada de 2024, se tiver uma arrancada fenomenal. E tem time para isso. Tanto que chegou na semifinal da atual Libertadores. Quer dizer, de repente pode pegar uma pré-Libertadores. A vaga direta é praticamente impossível. Está embalado pela vitória no Grenal, né? Sim, ganhou o Grenal, tal. Jogo dificílimo pro Peixe. Recebe o Coritiba, aí não tem escolha, tem que vencer. 6 pontos. Tem que somar 3 pontos. Depois eu vou olhar, enquanto você fala o resto, quais jogos o Coritiba faz antes de pegar esse Santos. Para saber se vai ter ainda algum respiro. Porque ele vem de 2 vitórias. Ele acabou de ganhar do Atlético Mineiro fora de casa, gente. Então, assim, por isso jogo fácil não vai ter. Os caras estão se estapeando lá. Estão brigando, vestiado. Não, mas eu digo assim, mesmo que a gente diga, olha, a situação do Curitiba e realmente do América, nossa, são situações delicadíssimas. Você quer saber os próximos 2 jogos? Porque se ele dá uma... Recebe o Cuiabá. Olha lá. E depois, 2 jogos em casa, mas o outro é com o Palmeiras. Pois é. Mas, sabe... Brasileiro. Não, só tem jogo difícil. Fuega. É fogo, porque eu tô dizendo porque ele... tá morto. Não tô dizendo que vai conseguir escapar, não sei, mas... Depois, o Corinthians na Neoquímica Arena, parada dura, e o Flamengo no Maracanã. Nossa senhora, que tabela do Peixe. Hein, Dijão? Essa tabela aí do Santos, analisando ela friamente, o que as equipes vêm jogando atualmente... Você vê ali uma vitória contra o Curitiba e depois é difícil, hein? Caraca, depois é difícil de conseguir outra vitória o Santos com esses jogos que tem pela frente. Porque Bragantino, eles enfrentam
na sua casa agora. Jogo dificílimo. O Inter fora de casa. Não acredito em vitória. Curitiba em casa sim. Depois Corinthians e Flamengo fora de casa. Bem complicado esses próximos 5 jogos aí do Santos. Tem que pensar em somar. Tem que pensar em jogo a jogo, mas tem que pensar em somar. Porque é o caminho. Porque os outros também, os outros times não podem nem empatar também. Os que estão ali perto, então... O Red Bull é o time que, acho que, se eu não me engano, é o time que menos perdeu no campeonato. E é o momento... Vou até conferir como eu dou muito valor ao número de vitórias, é melhor ganhar 1, perder 2 do que empatar 3. Entendeu? Isso. Sabe quantos jogos o Red Bull perdeu no campeonato? 4. O Botafogo, 5. Sim. Tá fácil a vida do Santos? Não tá. Um dos 2 jogos em casa desses próximos 5 eu quero ver contra um time que não mostrar uma perde. tabela aí que vai estar fácil. Vai então, ter vamos uma lá. tabela fácil? Vascão, na sequência. Jogo fácil, cara. Pra ninguém. Vasco na sequência pra gente ver a caminhada Vai lá. mais próxima do Vasco. Fortaleza em casa. Duro. Porque ainda falta bastante tempo para... E a final do Fortaleza é dia 28, 10 dias antes, né? 10 dias o Fortaleza vai jogar com força máxima. Sim. Porque também vai querer estar na Copa Libertadores ano que vem. Se vencer a Sul-Americana, estará, mas não sabe se vai vencer. Depois, o Flamengo fora, aí é clássico. Internacional em casa, aí a gente também já vê que a tabela do Internacional não tá fácil. Internacional em casa, aí 2 jogos fora contra adversários diretos. O Cuiabá talvez não direto. Goiás e Cuiabá. É uma tabela, não é fácil, Djalma, mas é mais acessível do que a do Santos, né? Sem dúvida alguma. Comparando com a tabela do Santos, eu acho a tabela do Santos, por enquanto, a mais difícil, né? Vamos ver dos outros, os outros que estão lá embaixo. Mas, por exemplo, o Vasco, nesse caso, não é vantagem, mas você está enfrentando 2 equipes que são de confronto direto, né? Porque eu acho que o Cuiabá vai ficar nessa briga aí também. Cuiabá e o Goiás, já é uma vantagem. O Vasco e o Flamengo é um clássico, é Maracanã, então não tem um mando de campo contando muito, vamos dizer assim. Internacional na sua casa, que é fundamental fazer os pontos em casa, e o jogo fora, que realmente é muito difícil. Lógico, não existe jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Achar que vai ter jogo fácil não tem. Mas uma sequência de 5 jogos, você conseguindo pontuar bem, você já dá uma escapada. E entre esses 2, por enquanto, continuo achando a tabela do Santos bem mais complicada do que a do Vasco. Ramon Dias, Silas, falou que o Vasco não vai cair, não. Na última coletiva, depois de empatar com o São Paulo em casa. Tá com um centroavante goleador, tá com um Payet subindo de produção. Mal menos, hein? Payet tá mal menos. Mas acho que vai ajudar, Plínio. Mas o Verratti tá com o goleiro. O Léo tá pegando muito, ou seja, vai brigar. Mas o Ramon Dias falou que ele quer justamente isso. Eu Paulinho, eu sou fã do Paulinho no Vasco. Então, o Peck também tá jogando, tá chegando lá, tá jogando bem. Cara, assim, quando você tem armas, e o Ramon Dias falou enfaticamente, eu quero um time dentro do campo que brigue, e que brigue. Tentou... Eu esperava mais o Vasco contra o São Paulo. Mas ele falou, o segundo tempo choveu, né? No primeiro tempo foi choveu no começo, mas não atrapalhou. Pesado, né? Mas não atrapalhou. Ameaçou chover muito forte, mas não choveu. Eu esperava o Vasco pressionando o São Paulo. Teve chance, hein, Plirra, pra... Podia ter ganho, teve com o Praxedes ali, sim. Eu tenho ouvido a torcida do Vasco e eles... A torcida vaiou o time, né? Mas eles ficam felizes com o desempenho depois da chegada do Ramon, mas não ficam felizes com os resultados, com a pontuação. Não adianta falar, jogou bem, jogou pra caramba, mas não ganhou. Tomou 4-1 uma sapatada do Santos e até não jogou mal. Em 10 minutos perdeu um jogo ali numa virada de 2-1, Silas. Tava até numa fase melhor de ir e tal, mas enfim, no final virou um desastre. Não tinha jogado bem o primeiro tempo contra o América, assim que o jogador do América é expulso. O segundo tempo volta todo do Vasco, aí passa a ser todo o Vasco. E aparece o goleiro, né, nesse jogo contra o América. Aparece o goleiro, porque no primeiro tempo foram 10 chutes só do América. Você pega os melhores momentos, não tem uma finalização do Vasco, mas enfim. Agora eu sei qual é a do Ramon que vai ser. Por exemplo, o Vasco até agora queria muito aproveitar e quer aproveitar São Januário. Foi essa briga toda para voltar, justa essa briga para voltar a jogar em casa. Mas até agora, em 13 jogos,
mais perdeu do que ganhou em casa. Perdeu 6 e ganhou 5. Então tá na hora de ganhar, de mostrar desempenho, porque a gente fica falando, ali em casa é vantagem. Por exemplo, venceu o Atlético Mineiro no início ali daquela quase arrancada no Maracanã, né? E é aquela história que eu te falo assim, né? Vai disputar 5 jogos aí, tem que fazer pontos e tal. Quantos? 5 empates não derruba o técnico. Faz 5 pontos. Mas 2 vitórias faz 6 pontos, conta no número de vitórias, mas com 3 derrotas, tem técnico que balança. Então, é isso que é o problema. O Silas já foi técnico, sabe como é que é. Você pega 3 pancadas seguidas, a torcida já vem pedir o seu pescoço, Silas. Você fica 5 empatando, é o que você falou do Goiás. E atenção, só que os pontos não adianta nada. Mas o cara tá invicto, tá 5 jogos. Então, assim, eu acho que agora vão ser jogos muito interessantes, porque os times precisam vencer, cara. Não adianta mais segurar resultado, segurar um pontinho. Precisa ter jogadores emocionalmente fortes Todo mundo agora. precisa ganhar jogo. Esporte Clube Corinthians Paulista. Os próximos 5 jogos do Corinthians, que já vem de uma sequência dificílima. A pior parte da tabela do Corinthians se encerra justamente agora no retorno da data FIFA contra o Fluminense no Maracanã. Ainda o Fluminense com força total, ainda sem focar totalmente na Copa Libertadores. Na final da Copa Libertadores. Que é só dia 4, né? Quer dizer, vai ser um Fluminense no Maracanã, uma parada duríssima, né? Se arrancar um pontinho aí... Mas vai estar com a cabeça no jogo, porque contra o Botafogo... Tudo bem, foi bem... 3 dias depois. Isso, foi bem seguida do... assim, o Fluminense precisa pontuar, porque senão corre o risco de não jogar a Libertadores ano que vem, caso não vença desse ano. Quer dizer, não pode dar mole. Depois tem um jogo que os 3 pontos são mais do que obrigatórios, contra o América Mineiro na Neoquímica Arena. Fora de casa contra o Cuiabá. Clássico contra o Santos na Neoquímica e em casa contra o Atlético Paranaense. Portanto, 3 jogos em casa, 2 fora. Acho até mais favorável que a do Vasco. Otimista demais, Mauro? Não tá não. Não, dá pra fazer uns 9 pontos ali, se você ficar somando. Não sei como vai voltar esse time com o Mano. Se fizer 9, já estão... já estão felizes? Aí eu achando pouco. Não, estão falando que são 12 no mínimo. 12 no mínimo. Pois é, pra não correr mais risco, né? Pra não sair... Deve ser algum corintiano falando na sua orelha, eu não conheço. Mas é o seguinte, vamos ver como é que vai vir esse time do Mano, que tipo de modificação... Mas se fizer 9 pontos, aí se ganhar os 3 em casa, já escapou, né? 40 pontos, ainda com 7 jogos para fazer, acabou. Mas enfim, o Mano disse que o time estava espaçado, que o time tinha isso, tinha aquilo. Agora tem lá, vai ter essa semana toda aí. E vai enfrentar um Diniz que vai estar voltando 2 dias depois do jogo da seleção, que não sei com que cabeça, mas com vontade de ganhar para mostrar que a seleção não atrapalha o trabalho do Fluminense. E que pese a cabeça já está meio que na final da Libertadores. Mas é quinta-feira, 2 dias depois. Até o Silas falou agora, perdeu em casa, né? Supostamente em casa para o Botafogo. Tinha a maioria da torcida, embora fosse um clássico local. Tem que dar uma resposta agora, né? Tem que dar e tem um fator seleção também para o próprio Diniz, né? De falar, você não ficou trabalhando o time na data FIFA, aí você perde para o Corinthians, fala, tá vendo como atrapalha? Você não vai falar, se você tivesse 10 dias trabalhando aqui, você não perdia para o Corinthians. Então, assim, ele vai trabalhar direitinho esse jogo nos 2 dias, quarta-feira, vai fazer um último treino ali e tal, preparar. Mas acho que esse jogo, o Fluminense meio que a gente imagina como vai continuar jogando a estilo Diniz. O que a gente não tem ideia é qual que será esse Corinthians do Mano. Porque o que se viu até agora, ele não tinha treinado nada. Agora ele tem um tempo, vai ter Renato Augusto, vai ter todo mundo, vai colocar os meninos. Como é que está essa pressão daquela lista lá? Quem vai ser mandado embora, quem não vai? Já vazou alguma coisa? Tem muita coisa para pesar. Se der tempo, a gente até faz hoje essa barca do Corinthians, quem fica, quem sai. Não sei se vai dar tempo hoje, mas senão a gente faz no começo da semana que vem. Agora, até o pontinho contra o Flamengo, mesmo sendo em casa, foi um pontinho valioso. Né? Bom. Sim, porque estava atrás, empatando, que o Corinthians empata o jogo. Ruim foi para o Flamengo. O Flamengo podia ter ganho aquele jogo. Ruim foi para ele. Tanto em termos de tabela como resultado, pelo que mostrou em campo. João Gonzalez, você tem como colocar de novo a sequência do Corinthians? Eu quero saber do Djalma. Quantos pontos o Corinthians vai fazer nessa sequência os próximos 5 jogos? Só para refrescar a memória do Djalma. Tem esse jogo contra o Fluminense, parada duríssima, depois América, Cuiabá, Santos e Furacão, Djalma.
Vamos lá, Fluminense faz ponto. Quantos pontos o Corinthians vai fazer? Faz ponto contra o Flu? Quantos pontos o Fluminense vai fazer? Eu não sei quantos pontos vai fazer não, Plirra, mas se ligasse pro Mano falando que vai fazer 9, ele assinava embaixo, hein? 9 pontinhos nesses 5 jogos, ele assinava embaixo. Ainda mais se fosse 2 vitórias e 3 empates, aí ele assinaria perfeitamente. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um exercício de imaginação aí, ou de adivinhação. Fluminense, dá pra pontuar? Difícil. Então vai, 0. América Mineiro, 3 pontos, né? Tem que ganhar, tá. Sem dúvida alguma. Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Os 3 pontos, difícil. Um empate aí, empatezinho. Muito bom. 4 pontos. Tá. Santos, em casa, Neoquímica. Tem que ganhar, tem que ganhar. 7. Ainda mais que o Santos está na briga direto contra... E fechando com o Atlético Paranaense em casa. 8. Um pontinho. Tá jogando em casa. Olha lá. Um pontinho. Eu fiz as mesmas contas, Djalma. Eu só acrescentei o empate com o Fluminense, esperando ver o que o Mano vai fazer nessa volta. Por isso, 9 pontos. Agora tem o menino aqui falando na orelha do Plihal que quer 12. Aí calma, não é você por aí, quer invencibilidade? Pra você vai passar invicto. Mas Plihal, 8? Eu sei, mas empate. Não, o Djalma foi bem. Você imagina 3, hein? 2 vitórias e 3 empates. Você passa invicto, o Mano não vai ser questionado e faz 9 pontos, ganha 2 ali na vitória. Não, é complicado. Claro, 8 pontos iria para 39, faltando 7 jogos, é isso? Não, daí fica lindo. Pronto. Aí acabou. Já que a gente falou tanto do Fluminense, o Fluminense eliminou o Inter na Copa Libertadores. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do Inter? O Inter eu prevejo uma viagem tranquila até dezembro. O Bahia, grila. Bahia na Fonte Nova. Bahia enforcado, precisando dos 3 pontos. Né? O último jogo do Bahia em casa contra o Santos, confronto direto. O Bahia sai na frente e toma virada com um gol já no finalzinho, nos instantes finais da partida. Aliás, o Rogério, mesmo tendo vencido o Goiás do jeito que venceu, 6-4 lá na Serrinha, certamente lamenta esses 3 pontos perdidos até hoje. Que foram os primeiros conseguidos pelo Marcelo no Santos. Foram. Nas 3 vitórias. O Santos é o único que fez 9. Porque quando você fala vai ficar invicto, sim. O Marcelo é o único com o Santos que fez 9 pontos nas 3 últimas rodadas. Ninguém aproveitou para crescer em número de vitórias contra e a Bahia na Fonte Nova. É esse jogo que você está dizendo. Vasco em casa, tudo bem, mas o Vasco lá ali em franca recuperação. E o Palmeiras fora de casa. Exatamente. Bom, depois tem Santos em casa, no Beira-Rio. Vasco fora, parada dura. Aí o Curitiba em casa tem que fazer os 3 pontos. E América, olha que mamão com açúcar, Djalminha! Não tem mamão com açúcar. O Internacional sim, tem como obrigação no mínimo 9 pontos. Eu acho que 9 pontos e tentar arrancar mais pontos aí, contra o Bahia fora e contra o Vasco fora, mas os 3 de casa. E se tratando dos adversários que vão estar ali na briga, o Inter sim, tem que pensar em conquistar mais de 9 pontos. 41, aí fica. Na 41, faltando 7 rodadas. 7 rodadas. Pode até dar férias pro... Não, se bem que é o que a gente falou agora há pouquinho, o Internacional o Internacional precisa pontuar para conseguir objetivos maiores, Silas. Mas o primeiro objetivo agora é esse, não adianta. Tem que ir passo a passo, pensar em permanência e depois sim, agora como você falou, Plihal, ele vem de um Grenal, de uma vitória no Grenal, vem de ser semifinalista de Copa Libertadores e o time é muito bom. O time Alan Patrick jogando uma barbaridade, o Ener Valencia, o goleiro é muito bom também, ou seja, time... É que o time abandonou o campeonato mesmo, por isso que tá assim. Se o São Paulo entrar entre os 6º, abre uma vaga, não é isso? Entre os 6 primeiro, né? Abre. Então, porque o time tem que torcer ali pro São Paulo. Não, até se o subir. Dependendo, a gente pode ter G8, né? Então, tô falando isso. Mas para isso o São Paulo tem que estar lá. O São Paulo não está abrindo essa possibilidade hoje. Não. E eu não sei até que ponto, lógico, ninguém quer perder, mas até que ponto o São Paulo vai se empenhar. Não, acho que o São Paulo quando passar de 40 pontos... Então, o Caleri tá fora.
mas ganhou o Rames. O São Paulo tem um detalhe, né? O São Paulo jogou das 26 rodadas, 11 com o time reserva, né? Galera, a situação do Campeonato Brasileiro da tabela aí vai ser bem disputado nesse final de campeonato. Na minha opinião, galera, Coritiba e América estão rebaixados para a Série B. A não ser se aconteça algo muito incomum, né? O Coritiba vem de 2 vitórias seguidas e já a equipe do América não consegue vencer. Mas assim, o Coritiba está a 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe do Coritiba, no mínimo, aí teria que vencer 90% dos jogos que tem pela frente. No mínimo, eu boto o mínimo, para poder sair da zona de rebaixamento. E já a equipe do América não tem chance mais não, filho. Ou é vencer tudo, entendeu? Vencer tudo para poder não ser rebaixado. Essa seria a situação do time do América, né? Esse é meu ponto de vista aqui. Na minha opinião, as equipes que vão brigar mesmo pelo rebaixamento, tudo indica, na minha opinião, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Goiás. A gente só vai ter uma projeção mais ou menos daqui a 5 rodadas. Quando passar 5 rodadas, a gente vai ver como que vai ficar esses times que estão na parte de baixo. Quem que vai alavancar, quem que vai cair de produção, porque sempre assim, no final do campeonato, algumas equipes dão uma arrancada e outros times acabam dando uma travada. Então a gente vai ver, daqui a 4, 5 rodadas, quais equipes que realmente vão brigar contra o rebaixamento. Geralmente, quando vai chegando no finalzinho do campeonato, faltando 3, 4 rodadas, geralmente fica 2, 3 times aí brigando para ver quem que vai ser rebaixado ou não. Na minha opinião, vamos ficar entre 5 equipes brigando para ver quem vai cair. Eu acredito que o 17º, 18º e até o 14º, no máximo, vai estar nessa briga para ver quem vai ser rebaixado. E eu queria, galera, a opinião de vocês aí para saber qual equipe vocês acham que vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Qual das 4 equipes aqui que ficarão na zona de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. E até o momento temos Vasco, Goiás, Coritiba e América Mineiro, galera. E não esqueça também, galera, dá uma moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.